Sejam bem-vindos ao videocast da SPFCS. As terapêuticas derivadas do plasma salvam vidas e são medicamentos cruciais para milhares de doentes com doenças raras e complexas que dependem dos mesmos todos os dias por todo o mundo. Neste videocast pretendemos discutir o plasma e os seus derivados enquanto medicamentos imprescindíveis no arsenal terapêutico. E como tal, é nosso convidado o Dr. António Gouveia Melo, farmacêutico, licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa em 1987, especialista em farmácia hospitalar em 1998 e em assuntos regulamentares em 2001 pela Ordem dos Farmacêuticos. De 2002 a 2021 foi diretor dos Serviços Farmacêuticos do IPO Lisboa e desde então farmacêutico no Hospital Militar Central. Muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Comecemos precisamente pela visão mais regulamentar do plasma e dos seus derivados. Dentro das especialidades farmacêuticas, este tipo de medicamentos reveste-se de algumas particularidades relevantes no que diz respeito à forma como são encarados do ponto de vista regulamentar. E, portanto, o que eu lhe pergunto é quais é que são essas especificidades que fazem desta matéria-prima, o plasma, um medicamento. Isto começa um bocadinho de uma perspectiva histórica, ou seja, o sangue e os seus derivados são usados no tratamento de patologias muito antes de terem entrado no conceito de medicamento. Portanto, serviços de transfusões, serviços que faziam fracionamento, centros de fracionamento públicos ou privados, são coisas que apareceram antes destes medicamentos entrarem no conceito de medicamento. E entram no conceito de medicamento, por um lado, porque têm processos industriais subjacentes, quer no fracionamento, quer na purificação e na inativação viral, quer do ponto de vista de ser um processo industrial que implica reprodutibilidade e qualidade. Na realidade, é já no fim do século passado que estes medicamentos são considerados medicamentos. Antes eram um bocadinho produtos fronteira e que começam a entrar na lógica regulamentar. São sempre um pouco diferentes pela própria matéria-prima. A matéria-prima de base é o sangue humano, obtido de dadores. Isto implica várias coisas, implica a variabilidade entre dadores, implica a maneira como se constituem os pools de plasma para preparar um medicamento e depois a própria preparação do medicamento, seja o plasma enquanto medicamento, o próprio plasma, que é alvo de um processo industrial de purificação, alguma purificação, homogeneização dentro da pool de dadores que é limitada e de inativação viral, que é talvez o mais importante. Isto chega ao medicamento muito pela via da segurança. Ou seja, de preocupações que surgiram, mais uma vez no final do século XX, com a transmissão de doenças infecciosas a partir destes produtos. E depois, quando chegamos ao fracionamento, é um processo bastante complexo em termos industriais e, mais uma vez, surgem as questões de garantir qualidade, segurança e a pressuposta eficácia. Estes são exatamente os parâmetros que a lei europeia prevê para um medicamento. Um medicamento tem uma ação de base farmacológica e aqui é um bocadinho específico, mas de facto ou seja, se eu der um fator de coagulação, é uma ação de base farmacológica, claramente, não é uma ação físico-química, e vou ter um processo preciso garantir uma homogeneidade do produto, portanto, eu preciso de garantir a qualidade do produto de forma sistemática e preciso garantir a sua segurança, e aqui o fator-chave é a inativação viral. Aliás, o fator-chave prévio é a seleção e o rastreio dos dadores, ou seja, perceber se os dadores podem ou não transmitir doenças, e depois na fase final olhar para a eficácia. Sendo que a eficácia aqui também é um pouco particular, porque nós sabemos para que é que servem as frações do plasma. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Pronto, a seguir eu queria ainda questionar acerca da segurança, mas o plasma agrega em si mesmo, portanto, um conjunto de proteínas com interesse e valor terapêutico, a albumina, a imunoglobulina polivalente, entre outras. Mas conseguimos aqui dar alguns exemplos das suas utilizações clínicas e até naturalmente da sua importância na terapêutica? Para já, começando pelo fim, a importância da terapêutica é crucial. Desde do plasma completo, digamos,
para determinadas situações críticas em que é necessário substituir o plasma, fatores de coagulação, ou seja, um fracionamento do plasma para reunir um conjunto de fatores de coagulação podem ser muito importantes em situações hemorrágicas. Talvez o mais conhecido de todo, os fatores que estão em déficit na hemofilia, portanto, fator 8, fator 9, que são fundamentais, sem os quais os doentes portadores desta doença rara não vivem. Portanto, são medicamentos críticos. Portanto, a questão, voltando um bocadinho ao que eu estava a dizer um pouco, eu não estou propriamente nesta fase do conhecimento à procura das funções destes componentes do sangue. Eu sei como é que eles funcionam. Já são conhecidas há muitos anos. De tal forma que, ainda no aspecto regulamentar, a maior parte destes produtos tem um resumo de características do medicamento, portanto, uma informação padronizada definida a nível europeu. Portanto, o que tem em causa num novo produto é garantir qualidade e segurança, e a eficácia resulta das indicações já conhecidas. Nós sabemos que se a pessoa tem uma deficiência de fator 8, terá que receber fator 8. Na sequência da questão da qualidade, que já referiu, o próprio processo do fracionamento, purificação e mesmo da inativação e remoção viral, tem sofrido de alguma forma alguma evolução ao longo dos anos, até como resultado de alguns problemas identificados no passado. E, portanto, a pergunta que lhe faço é uma pergunta muito direta, é se nós conseguimos garantir ao doente a segurança na utilização deste tipo de terapêuticas. Eu acredito sim, se eu tivesse que a utilizar não teria qualquer dúvida. Embora, como em tudo o que é ciência, nós não sabemos tudo. O que aconteceu no final do século passado foi que agentes que eram desconhecidos até à data, afinal estavam lá e transmitiram doenças. Os conhecimentos evoluíram muito, os métodos de inativação já não... Portanto, há muitos anos que se percebe que se tem que evitar, a nível dos dadores e em termos de inativação, vírus como a hepatite A e B. Os problemas do final do século passado foram essencialmente com a hepatite C, que não se conhecia à data. Neste momento, incluímos também a questão da doença de Creutzfeldt-Jacobs, conhecida na altura como a doença das vacas loucas, e também há processos de inativação de priões. E os próprios processos, pela maneira como são desenhados à partida, são abrangentes. Ou seja, não é expectável que um agente desconhecido escape a esses processos, de tudo o que se sabe. Portanto, sim, e eu julgo que isso é a chave de serem medicamentos. É garantir que este processo é seguido de forma muito rigorosa e reprodutível. De alguma forma, os aspectos regulamentares servem também para balizar... É esse o princípio da regulação farmacêutica, qualidade, segurança e eficácia. Muito bem. Só para concluirmos esta nossa conversa e assumindo a função de farmacêutico hospitalar há muitos anos, pergunto-lhe quais é que são os desafios que se colocam às farmácias hospitalares e em particular ao farmacêutico na gestão e sobretudo na monitorização destes medicamentos no próprio circuito hospitalar e na monitorização dos doentes. O primeiro desafio tem a ver com a matéria-prima e é um bocadinho ao lado da sua questão, mas acho que é importante abordá-lo. Eu costumo dizer às vezes, quando estou a falar com estagiários no meu serviço, que pensem nisto como o petróleo. O petróleo é tirado em bruto e depois é fracionado para gasóleo, gasolina, óleos, o que nós quisermos, gás butano, gás petróleo liquefeito. Portanto, o que está aqui em causa é a minha matéria-prima é o plasma humano. Eu preciso ter dadores que produzam plasma suficiente para fazer fracionamento. O que frequentemente é um problema. E no mundo que vivemos hoje, é um problema particularmente interessante se nos lembrarmos que há países muito grandes em guerra neste momento na Europa, que se calhar, não sei, não tenho essa informação, se calhar alguns deles eram fornecedores de pools de plasma. Por outro lado, estão a reter esse tipo de produtos por causa da guerra que está em curso, podem necessitar para as pessoas que sejam feridas. E, por outro lado, tudo isto que causa disrupções no mercado mundial de uma matéria-prima que é escassa. Depende dos dadores, voluntários ou remunerados. Na Europa, tanto quanto sei, não há dadores remunerados, mas noutras partes do mundo existe. E, portanto, o primeiro desafio é este. São as rupturas, são as escassezes, são as situações de escassez, os momentos em que o próprio mercado leva a que não haja produto suficiente disponível para todos os doentes. O primeiro desafio resulta disto é procurar o uso correto.
Ou seja, que o farmacêutico tem um contributo. O farmacêutico pode e deve dar um contributo aqui, procurando, quando possível, alternativas que não sejam derivados do plasma. O exemplo clássico é, sei lá, o uso da albumina, por vezes pode ser substituído por outros produtos que nem sequer são biológicos, em situações muito específicas. E, por outro lado, gestão criteriosa das existências e, a nível do uso, a questão da rastreabilidade é crítica aqui, porque nós temos que perceber se há algum incidente, de que dador veio aquele plasma. Mesmo que haja 1500 dadores na pool de plasma que se fez aquele medicamento, quem fez o fracionamento tem essa informação toda. Mas para eu chegar aos dadores, imagine, um dos dadores é diagnosticado com uma doença até ou então desconhecida. Eu quero perceber quem é que levou aquele plasma. Isso só é possível se eu tiver um registro rigorosíssimo dos lotes que são administrados a cada doente. Isso passa pela farmácia. Uma farmácia hospitalar não dispensa um derivado do plasma sem garantir esta rastreabilidade. E sem garantir que a própria indicação é justificada, que o uso é um uso à partida racional. E, portanto, é um processo complexo, mas no qual nós estamos envolvidos e bem. Nomeadamente agora, durante a pandemia, por uma questão também de acessibilidade ao plasma e aos seus derivados, também no acesso. Ok, muito obrigado pela disponibilidade para este videocast da SPFCS e convidamos todos a acompanhar todos os videocasts que serão também publicados pela SPFCS. Também agradeço o convite e muito obrigado. Obrigado.